Fala galera, beleza? Se não é inscrito, inscreva-se, se possível deixe o like e compartilhe o nosso canal. E se tiver interesse em concorrer carros, iPhone, prêmios em dinheiro, entre no nosso site carrosdohenrique.com.br e lá no Instagram, @carrosdohenrique. No momento, uma ação aberta, pessoal, a ação do Gol Cacau Show, um Gol no marrom exclusivíssimo, carro com roda 17, aro BBS, True Step, carro muito top. E esse tem frete grátis para todo o Brasil. Participe! Bom, galera, hoje eu vou falar sobre Gol geração 3, mas não é qualquer Gol geração 3. Quem me acompanha aí aqui no canal e lá na página sabe que para mim a minha geração preferida de Gol, Saveiro e Paraty é a geração 3. Mas é uma geração 3 muito especial, galera. Geração 3 GTI. Bom, galera, eu não vou falar da história toda do GTI, contando lado quadrado, porque eu acho que não é necessário. Mas eu tenho que contar aqui também sobre o GTI Bola, GTI geração 2. Por quê? Porque o geração 3 nada mais é que um facelift do Gol geração 2, assim como o geração 4 é um facelift da geração 3. Esse carro, a linha Gol, se divide no seguinte: o quadrado, né, com aqueles facelifts desde o Gol BX e tal, todos aí tiveram facelift até o final da linha. O G2 com seu facelift G3, facelift G4, e daí no G5 em diante outro carro, daí fica G5 com facelift G6 e G7. Então eu tenho que começar contando do Gol Bola, tá? Que chegou no Brasil, aí foi lançado aqui no Brasil, chegou no Brasil não, né? Foi lançado aqui no Brasil em 94 para 95, e inicialmente a versão GTI era apenas 8 válvulas, pessoal. O carro foi um pouco capado em relação ao GTI quadrado, não era em questão assim de motor, ele perdeu aí cerca de 11, 12 cavalos. O GTI quadrado tinha cerca de 120 cavalos, enquanto o GTI Bola tinha 109, mas isso é em relação a normas de poluição da época. Muitos carros sofreram isso, não foi só na linha Gol não, tá? Então, a maioria dos esportivos da época, concorrentes do Gol GTI, eram mais fortes do que ele. Por esse motivo, em 96, a Volks resolveu apostar no motor 16 válvulas no Gol GTI. Então o Gol GTI passou a ter um motor 2.0, 16 válvulas, com 145 cavalos. O carro andava muito bem. Em questão de estética, eu acho que, se não a maior, uma das maiores alterações, se comparado ao Gol GTI 8 válvulas, foi aquele capô com uma bolha, similar ao capô do Eclipse da época. Era um carro assim surpreendente e um carro caro também. Em 98 foi lançado o primeiro GTI 4 portas, ainda na carroceria do Bolinha, tá? Ele perdeu o kit aero, que era um negócio bem legal, mas veio só no Gol GTI Bola 2 portas, e ganhou as rodas aro 15, que depois foram usadas também na Saveiro TSI, no próprio Gol GTI geração 3 e em vários outras versões da linha Gol. Em 99 para 2000, finalmente chega a geração 3 do Gol, né? Um facelift da geração 2, e já foi mostrado aí nos primeiros comerciais aí o GTI geração 3. O motor era o mesmo 2.0, 16 válvulas, usado na carroceria Bolinha, né? Nos 2.0, 16 válvulas Bolinha, com um pouquinho aumento de potência aí, galera. A potência mudou aí de 145 cavalos para 153 cavalos a 6.250 RPM e 18.4 kgfm de torque a 4.750 RPM. Então é um carro aí que gosta bastante de altas rotações. Para você extrair a potência dele, tem que pisar fundo. Algumas pessoas acham que esse motor 2.0 16 válvulas é simplesmente um motor AP 2.0 com cabeçote 16 válvulas, mas não é, pessoal. Ele tem sim uma similaridade, mas não é um AP, tá? Ele tem aí alterações internas de bloco, e o cabeçote também não tem nada a ver com nenhum cabeçote aí fabricado brasileiro em linha da época. O bloco era maior, era um bloco aí que tinha menos vibrações que o AP, a biela era maior também. O cabeçote era um cabeçote de uma construção até que simples, mas é um cabeçote de origem Audi, tá, pessoal? É um cabeçote que na hora de fazer uma manutenção não vai ser um negócio assim fácil,
como outros 16 válvulas da época. Eu não digo, não é nem fácil a palavra, mas eu digo assim, não é um custo baixo se comparado, porque o 16 válvulas por si só, ele já vai ser mais caro nessa parte aí, né? Quanto mais válvulas, mais caro vai ser nessa hora aí, né? De fazer essas manutenções. Mas esse motor, ele vai ser um pouco mais caro nessa parte se comparado a alguns outros 16 válvulas da época, tá? E assim como partes do motor aí, cabeçote aí, são de origem Audi, o câmbio também é, pessoal. O câmbio dele foi usado no Audi A4, é um câmbio de origem do Audi A4, do Passat alemão Turbo e até mesmo do Porsche Boxster, galera. É um câmbio muito bom. A VW por si só nessa parte de câmbio, são câmbios sempre muito bons, né, de passar as marchas, de tocar e tal, mas esse câmbio aí é exemplar realmente. Porém, assim, apesar de ser o câmbio desses carros, a relação de marchas é um pouco mais curta, tá? É um carro aí que é para ser um pouco mais, por exemplo, assim, vamos comparar diretamente com o Passat alemão Turbo, que tem 150 cavalos, tá? É a mesma potência praticamente do Gol GTI G3. Mas, apesar da turbina, que é uma coisa que ajuda muito a empurrar o carro, desde do zero eu não vou dizer, né? Mas eu digo assim, bateu ali 1000 e poucas rotações, a turbina já está empurrando, né? O câmbio do Passat é mais longo, tá? Então, apesar de que o Gol GTI não é turbo, esse câmbio curto aí, aliado a um menor peso, se comparado a um Passat, faz ele ser bem espertinho, mesmo comparando aí com um carro turbo de potência similar, tá? Parte de suspensão, tá, galera? É outra coisa que em nada tem a ver com um Gol normal da época. É uma suspensão com amortecedor reforçado, com barra estabilizadora. Até a calibragem da mola é diferente de um Gol geração 3 normal. Ele possuía também freio a disco nas rodas traseiras, coisa que outros Gols da época não possuíam, só o GTI. Os Gols Paraty dessa época aí, início de 2000, tá? Quando começou a surgir a geração 3, normalmente, tá? Nas versões aí, eu não tô falando dos 1.0, tô falando dos 1.6, 1.8, enfim, eles normalmente vão ter um requintezinho a mais de acabamento que os Gols que vieram depois. Apesar de que eu prefiro o G3 fase 2, que é o G3 que a gente teve aí na página, o prata e o branco, que é 2003 para frente, já com novo para-choque, uma nova grafia do painel, enfim, novos farol de duplo foco, enfim. Eu prefiro o fase 2, tá? Mas em questão de acabamento, normalmente, nas versões aí 1.6, 1.8, 2.0, vai ter um pouquinho mais de requinte. Exemplo assim, o banco desses carros geralmente vai ser melhor, tá? Vai ser um banco já com abas laterais, não é recaro, tá? Mas vai ser um banco com abas laterais, enfim. Vai ter um pouquinho mais aí de esmero de acabamento. Porém, no GTI, pessoal, isso aí vai um pouco além, tá? Vai ser melhor ainda que um G3 normal da época. Bom, para começar que ele tem airbag duplo, né, pessoal? Isso aí na época era algo muito difícil. Ele tem um computador de bordo também muito similar a de um Audi, de um Passat, de um Golf GTI aí da época, tá? É praticamente aí o mesmo computador de bordo. A parte interna aí, parte de painel também, vai ser de uma qualidade muito boa, vai ser todo em soft touch, aquele material que você consegue, macio, você afunda, coloca o dedo e ele afunda. É um negócio que ajuda, né, pessoal, a reduzir barulho, tem uma maior durabilidade, enfim. Isso não é exclusivo do GTI, tá? Se você entrar num G3 2.0 normal, 8 válvulas, também vai ter um painel com soft touch. Mas é algo que ajuda aí a fechar o pacote de opcionais, aí, o pacote de qualidade de um GTI, tá? Uma coisa que ele perdeu, por exemplo, assim, o banco do GTI Bola, né, do GTI que deu origem ao GTI G3, é um banco recaro, né? Já no GTI G3 não é um banco normal, não é um banco normal, porém não é tão assim esportivo como um recaro. Bom, pessoal, é um carro que vendeu muito pouco, é um carro aí raro de achar, tá? Aqui na minha cidade tinha um branco pérola,
lindo carro, lindo carro. Foi antes dessa fase desses carros pegarem tanto valor. Eu até pensava em trazer um GTI desses para a página, tanto o Gol GTI G3 como a Paraty GTI G3. Mas de 2020 para cá subiu muito os preços. Esse GTI aqui da minha cidade, esse branco Pérola, o rapaz ele pedia 30 e poucos mil, isso aí lá em 2015. Se eu não me engano, ele demorou 3 anos para vender o carro. Posso estar enganado, mas acho que foi mais ou menos isso aí. Porque o carro dele era impecável, novo mesmo, ele era super caprichoso com o carro. Mas eram carros que naquela época, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás, eram carros que não tinham todo esse valor que está tendo agora. Como eu sempre falo para vocês nos vídeos, tem muito oportunista, tem que tomar cuidado. Esses carros sim, eles iam subir de preço, isso é natural, mas tem muita gente com uns lixo desovando por aí, colocando preço aí como se fosse coisa boa, tá? Tem que ter muito cuidado na hora da compra, tá, pessoal? Não é porque vai ser um GTI de documento que você vai comprar qualquer lixo aí. Sempre busque um carro desses em bom estado para o teu sonho não virar pesadelo. Ele não fez o sucesso do GTI quadrado, ele não fez o sucesso do GTI bola e eu vou explicar para vocês o porquê agora. Bom, pessoal, o design dele é muito sóbrio. Basicamente, é só alguém que conhece mesmo dessa linha de Gols aí para saber que é um GTI. Tanto no Gol quanto na Paraty GTI, só alguém que conhece. É muito sóbrio, basicamente tem só um emblema no lado da porta traseira e o outro no porta-mala. O farol aí vai ser diferente do Gol G3 normal, mas o do Bola, por exemplo, era ainda maior a diferença de farol do que a do G3. Enfim, cara, basicamente assim, ó, passa despercebido, tá? E apesar de ser um carro muito legal, muito bom de dirigir, muito prazeroso, ser um esportivo de verdade, ser o último Gol esportivo de verdade, ele é um carro sóbrio, pessoal. É um Gol, é um carro que, cara, quem não conhece vai pensar que é um Gol 1.0 normal. Então, assim, na época, ele ia custar até mais que alguns Audi A3, até mais que alguns Golf, até mais que alguns Vectra, até mais que carros que na época eram sedãs e hatch, enfim, de luxo, visto assim como carro de classe média alta, sendo um Gol, né? Então ele ia ser continuar sendo um Gol que não tinha um grande apelo visual, né? Para quem olhasse de fora, o carro não tinha nada de tão extraordinário como tinha no GTI bola, como tinha no GTI quadrado, que você via de longe, você sabia que era um carro diferente. No GTI G3 não, era um carro normal. Eu acho bonito, eu acho muito bonito, mas eu sei que ali é um GTI, eu sei que o carro é legal. Mas quem não conhece, passa despercebido. E às vezes a pessoa pensa você com 45 mil reais, por exemplo, em 2000. Você tem essa grana na mão, você tem, sei lá, 30 anos. Às vezes você tá mais preocupado com um carro que vai ter mais um status e mais um conforto até do que um GTI, porque o espaço interno do Gol G3 no geral, do Gol em geral, não é bom, né? E óbvio que andar num Golf vai ser melhor do que andar no Gol, né? Então isso aí pesou muito contra o GTI dessa época, o preço alto comparado aí com a carros que tinham um apelo aí de social, um apelo de imagem mais forte, e ser um carro muito sóbrio, muito discreto. Então isso aí meio que apagou esse carro, tanto que esse carro teve muitas poucas, acho que somando o Paraty e o Gol teve menos de 1000 unidades produzidas, então é um carro bem raro hoje, mas é um carro muito legal. Ele ser sóbrio e ele não ter feito tanto sucesso, não é que ele não é legal, simplesmente foi aí deu errado, sim, né? A produção no sentido do que o pessoal escolheu. Para roda não, roda eu acho bonita, mas assim, o apelo visual, o preço e tal, não ornou com o que o pessoal estava procurando na época, por isso que esse carro não fez o sucesso esperado. Vale a pena ter um carro desses hoje em dia? Eu digo para vocês que vale sim, pessoal, porque assim, ó, se em compensação ele ser sóbrio, lá quando ele era 0 km atrapalhou um pouco, fez ele não ser um carro de tanto sucesso, hoje em dia é algo até que bom, já que alguns detalhes estéticos aí,
Por exemplo, assim, ó, se você quebrar um para-choque, basicamente vai ser o para-choque de um Gol normal, tá? Não tem o kit aero do Bolinha, que é algo difícil de encontrar, até na época era difícil, né? Se você compra um Bolinha G2 é bom. Se você compra um G2 GTI com kit aéreo e você acontece de ter uma coisa quebrada lá, para restaurar vai ser mais difícil. Já no G3 não, no G3 GTI não. Então assim, parte de fora ali vai ser mais tranquila de resolver, tá? Do que o GTI quadrado e do que o GTI bola. Parte do interior, nossa, estou gaguejando hoje, é o frio. Mas pessoal, parte de interior, alguma coisinha que outra aí pode ter alguma dificuldade de achar, tá? Uma manopla do câmbio, alguma coisa ali do painel, o volante dele é um volante com airbag exclusivo, tá? Mas no geral também não se vai ter grande dificuldade, tá? O que mais vai pegar aí é a questão de suspensão, que é um pouco diferente do G3 normal, motor e câmbio, tá? Tem que ter algum cuidado nessas partes, mas eu sempre digo para você, sempre busque um carro desses. Quanto mais exclusivo, busque a melhor versão possível, mas isso é válido para todos os carros que eu falo. Busque sempre na melhor versão, no melhor estado de conservação que você conseguir, para evitar dores de cabeça. Então eu digo assim, ó, se você achar um desses em bom estado, tudo funcionando, motor ok, câmbio ok, cara, pode abraçar sim, o carro é muito legal, é um esportivo de verdade. Ele ia pegar valor, como eu falei, de qualquer forma. Eu acho que tem algumas pessoas aí exagerando no preço. Eu vi esses dias um por 50 mil e o carro não estava tão bonito assim. Enfim, é um carro que tem a valorizar sim. Mas mais do que isso, né, pessoal, eu vejo que tem muita gente buscando carros assim porque vai valorizar. Mais do que isso, eu acho que o pessoal esquece um pouco do que esses carros vão entregar, do que esses carros foram, do que esses carros marcaram. E, cara, pensando na qualidade de carro, na qualidade de condução, dirigibilidade e no marco que foi o Gol GTI, eu acho que só por isso aí já vale a pena, desde que você compre já em bom estado. Porque, como eu falei, apesar de que, diferentemente do GTI quadrado e bola, a parte externa não vai ter grandes peças aí que tem a dificuldade de achar, motor, né, pessoal, não é tão fácil assim. Câmbio também não é uma coisa tão de boa assim, entendeu? Você vai precisar dar uma garimpadinha aí em alguma coisa, mas o carro é muito legal, vale muito a pena e eu queria muito trazer um desses para a página, mas infelizmente dos preços que tá, fica um pouco difícil, tá? Mas você procurando aí um com preço condizente, o carro em bom estado, pode abraçar sem medo que o carro é uma nave, é um esportivo de verdade, é o último Gol esportivo. Valeu pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo, tamo junto.